Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Atos capítulo 18, verso 1 e 2. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Porto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana, um modo emocionante de se envolver. Hoje, quarta-feira, os pequenos grupos no Novo Testamento. Bem querido, bem querida, você já sabe. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal. Toque o sininho para que o YouTube saiba que é um vídeo útil. E ore por esse canal. Tudo isso só vai ajudar você e Deus vai te conceder muitas bênçãos. Bem querido, bem querida, estamos mais uma vez discutindo sobre pequenos grupos. Essa é a temática profunda desta semana. E hoje, os pequenos grupos do Novo Testamento. É interessante que a igreja do Novo Testamento ela tinha um caráter bem diferente da igreja que conhecemos hoje. Porque quando pensamos numa igreja, pensamos imediatamente em um templo. Mas o templo em que o Novo Testamento se refere era justamente o templo do judaísmo. O templo que foi destruído no ano 70 pelo imperador romano Tito. Mas os discípulos, eles não tinham o templo como algo natural. A sua reunião principal, a reunião da igreja principal, acontecia de casa em casa. E isso era justamente na formação de pequenos grupos, dos mais conhecidos, dos mais achegados, e cada uma dessas casas serviu como igreja. A igreja no Novo Testamento era de fato uma igreja de casa, de casas. Bem, encontramos o apóstolo Paulo saindo de Corintos e então saindo de Atenas, se dirigindo a Corinto, e percebemos que ele encontra com Áquila e sua esposa Priscila. E ali eles já formam um grupo. Mais adiante temos Paulo com Silas, já formando um outro grupo. Mais adiante temos Paulo ali fazendo então a igreja do lar na casa de Lídia. E também temos ali na casa de Maria, em Atos capítulo 16, e depois em Atos, capítulo 12, versículos 11 e 12, nós encontramos que a igreja se dinamizava nas casas. Os cristãos estavam ali naquelas casas, e aquelas casas formavam então pequenos grupos ali de vizinhos, de amigos, que iriam assistir à reunião, e aquela reunião se dava e as pessoas ali então tomavam uma posição, tomavam um voto para ser um cristão, para seguir a Jesus. Então depois esse discípulo ele era inserido através do batismo. Bem querido, bem querida, essa estratégia foi muito importante no tempo do Novo Testamento. Essa estratégia fez com que a igreja crescesse de maneira dinâmica, porque a igreja não dependia justamente de um espaço, de um templo, ela não dependia justamente dos custeios de um templo simplesmente para o crescimento, mas ela crescia pela sua comunidade. O mais importante, o foco principal, não era exatamente o lugar bonito, como nós temos hoje, igrejas maravilhosas, lindas, fantásticas, mas esse não era o foco dos discípulos. O foco dos discípulos era a comunidade, eram as pessoas que deveriam ser alcançadas, as pessoas que deveriam ser salvas. E cada reunião dessa, na casa de um, na casa de outro, ia multiplicando a igreja, de forma que a igreja, em termos de templo, ela era invisível, mas ela era poderosa e numerosa em termos de comunidade, em termos de comunhão, em termos de crescimento de pessoas. Havia então um grupo muito grande e acelerado que iria então cada vez mais crescendo e se multiplicando. Bem querido, bem querida, a igreja no Novo Testamento era assim. A igreja no Novo Testamento era a igreja de pequenos grupos e uma igreja feita de casa em casa. Hoje estamos vivendo em tempos diferentes. Estamos vivendo em tempos de macros igrejas. Mas será que Deus não tem para nós preparado também igrejas em pequenos grupos? Será que essa estrutura macro da igreja ela alcança as necessidades mais afetivas de cada um de nós?
Será que essa macro-igreja responde à missão como ela deveria responder? Bem, querido, bem querida, aquele que não pode errar nos orientou os pequenos grupos. O Novo Testamento nos mostra que a igreja cresceu aceleradamente e o evangelho foi pregado em todo o mundo de então. Por que então não imitarmos aqueles bons exemplos do Novo Testamento? Embora tenhamos igrejas macros, nada nos impede hoje de termos igrejas também em células, em casa, em pequeno grupo, em grupo que vai trazer mais identidade de um para com o outro. Bem querido, bem querida, você entendeu a mensagem? Se esse é o desejo, fazer parte desta coisa maravilhosa, da igreja viva do Senhor por intermédio dos pequenos grupos, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo exemplo do Novo Testamento, pelo exemplo de Paulo e dos pequenos grupos daquela época, e nos ajuda, Senhor, a sermos úteis também nos pequenos grupos da Igreja dos Fins dos Tempos, em nome de Jesus. Amém.